acha que a Bíblia está se contradizendo? Tem aquele momento? Sim. Pois é, então é nesse momento que a gente prova para você que você está totalmente equivocado e que a Bíblia tem razão. Tá na hora do nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, a gente sempre tem esse cuidado de já deixar ela gritando no começo do programa para ver se ela não atrapalha aqui o decorrer do programa, né? Porque hoje nós estamos se preparando para receber a pergunta do meu amigo Carlos Lima. Ele está escrevendo para nós da cidade do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro estão bem perguntador, estão perguntando bastante aqui na programação do Bom Dia Super Dia. Antes de ontem, né, o pessoal do Rio de Janeiro fazendo aqui as suas perguntas aqui na programação do Bom Dia Super Dia. E hoje não foi diferente, né? Hoje o Carlos Lima, deixa eu ver se esse ordinário já está aqui, peraí. Deixa eu ver se esse ordinário já está por aqui, na live, né? Tá aqui! O Carlos Lima já está por aqui na live e ele está perguntando o seguinte: Pastor Samuel, me chamo Carlos Lima, moro na cidade do Rio de Janeiro e sempre acompanho o programa. Que legal! A minha pergunta é o seguinte, pastor: o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, fere o princípio cristão de obediência às autoridades constituídas? O quê? Não acredito. Então a pergunta do Carlos é essa. Ele quer saber se Atos capítulo 5, versículo 29, né, fere aí o princípio do cristão obedecer às autoridades. Meu amigo Carlos, eu acredito que eu vou precisar da ajuda de grandões da Galileia, né? Mas eu tenho mais ou menos aqui uma opinião formada e baseada em alguns textos bíblicos e vamos tentar aqui responder na medida do possível para você. Combinado assim? Então taca na tela, uau, não é que a Bíblia tinha razão? Taca na tela, vamos lá! A Bíblia tinha razão. Muito bem, no A Bíblia Tinha Razão de hoje vamos responder aqui a pergunta do Carlos Lima, do Rio de Janeiro. Ele está encucado com o texto de Atos capítulo 5, versículo 29, que diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que isso fere o princípio do cristão de obedecer às autoridades constituídas por Deus? Vamos lá, eu conversei aqui com alguns grandões da Galileia, viu, meu amigo? Meu amigo Carlos. Conversei aqui com alguns e eles me disseram assim algumas coisas e tal, então vamos meditar aqui um pouquinho se isso de fato tem fundamento, né? Se isso de fato tem fundamento. Eu me lembrei de uma história que uma pessoa me contou que aconteceu num culto onde tudo transcorria muito bem naquele culto, tá? O povo ali cultuando a Deus, aquela coisa toda, a igreja atenta, ouvindo a mensagem daquele pregador, né? A exposição bíblica, a respeito da origem da liderança. O pregador estava falando sobre a origem da liderança. O quê? Não acredito. Estava falando sobre a origem da liderança. Era uma espécie de escola bíblica, né? Aberta ali ao público, aquela coisa toda, e de repente eu percebi a alvidez do povo pelo assunto. O povo estava ali contente, alegre, né? Alegre, contente. E ao deparar-se com essa situação, afinal, infelizmente, o retrato odierno da igreja para com o estudo bíblico é entediante, né? A gente sabe que nem todo mundo
Nem todo mundo gosta de estudar, aquela coisa toda. Não gosta de estudar, então são um bando de preguiçoso. Então, e é bom ensinar para quem de fato quer aprender. É bom ensinar para quem quer aprender, porque para você ensinar para quem não quer aprender é um negócio terrível. É a mesma coisa que tá ensinando para bode, ensinando para... Até cachorro aprende, né? Até cachorro aprende. Mas você ensinar para tolo, pessoa que não quer aprender, é um negócio terrível, um negócio entediante, né? É um negócio entediante. É bom ensinar para quem de fato quer aprender. Então, o pregador ali abriu espaço, né? Caiu ali na coisa de abrir espaço para as perguntas. Então havia chegado o tempo para sanar ali as dúvidas que por via das vezes poderiam ter surgido. Então no último banco da igreja, uma mão levantada. Uma mão levantada ali no último banco da igreja e tal, aquela coisa toda, certo? Uma mão levantada e o pregador se direcionou àquela pessoa. Ouviu atentamente ali a sua pergunta. Basicamente era uma tentativa de justificar a não submissão à liderança. É uma tentativa de justificar a não submissão à liderança. Inclusive para buscar apoio sobre a sua posição, citou até um texto bíblico. O quê? Não acredito. Citou um texto bíblico. E é exatamente esse texto aqui. Atos capítulo 5, versículo 29. Que originou aqui a pergunta do Carlos. Que dá tema a esse programa. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Após esse episódio, o pregador percebeu o quanto estamos bons para justificar as nossas faltas, até citando textos bíblicos e tal, né? Para suavizar os nossos erros. Porém, que essa seja a mesma intenção do irmão que está nos fazendo essa pergunta, tomara que seja a mesma intenção, mas afinal, seria esse texto um pretexto para a gente desobedecer às autoridades constituídas por Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1? Brasil! Será que esse texto pode ser usado? Porque naquele dia, o pregador expôs para o irmão e a igreja o que de fato significa o aludido texto. E eu quero convidar os nossos ouvintes, os nossos internautas neste momento, né? Bota aqui nos comentários, será que a gente deve usar esse texto mesmo de Atos capítulo 5, versículo 29, para justificar a nossa falta de obediência às autoridades? Coloque aqui nos comentários. Será que a gente pode usar isso? Né? Eu quero convidar você para meditar no que de fato essa análise significa à luz do seu contexto. Antes de tudo, eu quero ressaltar que há uma crise de liderança. O desrespeito a qualquer autoridade constituída é alarmante em nossos dias. O quê? Não acredito. É alarmante em nossos dias. Não só no mundo, mas também na própria igreja. O quê? Não acredito. Na própria igreja. Muitos crentes criaram ali a mentalidade de que é preciso obedecer somente a Deus e não aos homens. Daí os gemidos de muitos líderes. Muitos líderes gemendo, aquela coisa toda, chorando, né, sofrendo por causa de um bocado de bode que tem na igreja. Porque eu costumo dizer que na igreja tem 3 tipos de animais. Tem as ovelhas, tem as abelhas, Eu não acredito. as abelhas e tem os bodes, né? Tem as ovelhas, as abelhas e os bodes. As ovelhas são aqueles que obedecem e tal, aquela coisa toda, né? São obedientes e tal, a palavra de Deus. Meu pai, tava demorando, a irmã acordou. Deixa logo ela gritar, deixa ela gritar. Grita, irmão, grita! Grita!
Rapaz, meu irmão nem veio para dar aquela gritaria em cima dela, né? Ele gritar. Ele grita mesmo, né? Então vamos lá. Então, como eu falava, na igreja tem as ovelhas, tem as abelhas e tem os bodes. Ó, tô te dizendo que tem bode. Olha, o bode já veio de desligar aquilo ali, olha. O quê? Não acredito. Meu irmão, eu te taco já esse sapato aqui atrás. Tô dizendo que tem os bodes. Tem os bodes, né? Tem os bodes. Ah, pá, liga isso aí. Então, as ovelhas são aquelas que obedecem, aquela coisa toda e tal, né? Tem as abelhas. O quê? Não acredito. As abelhas são aqueles crentes truculentos, tal, perigosos, tal, mas que se você levar ele com jeitinho ali, você consegue tirar mel. Porque eles também são trabalhadores, eles são assim meio mal-humorado, meio zangado e tal, só querem fazer tudo do jeitinho deles, mas se você conseguir com um jeitinho, você consegue tirar mel deles. Então são os crentes abelha, que eu chamo de crente abelha, né? Eles são trabalhosos, mas eles trabalham. Já tem os bodes, que é só dando trabalho. O quê? Não acredito. Os bodes é só dando cabeçada, é só perturbando, né? Comendo tudo que acha por lá, né? Bode é bicho que perturba, irmão. Bode, quem sabe de bode, é bicho que perturba. Você cria bode? Bota aqui nos comentários. Coloca aí o comportamento do bode, né? Bode é bicho complicado. Bode é bicho complicado. Coloca aqui nos comentários, não é complicado criar bode? A ovelha não, a ovelha é tranquila, aquela coisa toda e tal. As abelhas são zangadas mais do que o cão. O quê? Não acredito. são zangadas mais do que o cão. Mas se você for com jeitinho ali, elas trabalham. Os crentes abelhas trabalham. Só que eles trabalham do jeito dele. Aí você tem que ir com jeitinho para você poder tirar mel. Porque se tu entrar errado, se tu não entrar com jeitinho, eles te ferram todinho. Te ferram todinho. Ferra, né? Então tem os crentes abelha, né? Coloca aqui nos comentários, pastor. Aí na tua igreja tem crente abelha? Tem? Coloca aí nos comentários, né? Ou só tem crente bode, ou só tem crente ovelha, né? Será? Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao texto. Então, obedecer aos homens. Daí, os gemidos de muitos líderes. Porém, ao estudarmos esse texto, percebemos que não era o objetivo do apóstolo Pedro, e muito menos dos demais, passar uma ideia de insubmissão e desobediência às autoridades. Isso fica claro quando lemos o texto dos próprios apóstolos concernente ao assunto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. O que então Pedro e os demais apóstolos estavam dizendo? Quando lemos o contexto na passagem, vemos que após testificarem publicamente sobre Jesus Cristo e por este nome fazerem muitos sinais e prodígios, levantou-se contra eles uma grande perseguição. O quê? Não acredito. Uma grande perseguição ao ponto de o Sinédrio ordenar a sua prisão. Tava ali o Sinédrio, irmão, é como se fosse o STF, né? O STF daqui do Brasil, com Xandão mandando perturbar ali todo mundo, mandando a Polícia Federal na casa de todo mundo, investigar quem tá falando coisa bobagem em rede social, quem tá falando mal dos cabelos dele na rede social. Não, o Sinédrio é como se fosse aqui o STF e tal, aquela coisa toda, entendeu? Então, o Sinédrio tinha mandado investigar ali Pedro, né? Mandado investigar Pedro, aquela coisa toda, certo? Então, o Sinédrio, deixa eu ver aqui onde está, certo? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô aqui, que eu já me perdi. O Sinédrio mandou ordenar a prisão, sua prisão, né? Ao serem novamente encontrados testemunhando no templo, foram apresentados diante do conselho dos religiosos da época, e que os açoitaram e os advertiram a não mais falarem no Senhor Jesus. Foi nesse contexto de perseguição e proibição que Pedro e os demais apóstolos disseram que importava mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então foi nesse contexto. Observemos então que o texto não é... Ei, minha irmã! Meu pai do céu! Tem jeito não.
Tem jeito não. O irmão não veio. É bom trazer esse irmão. Aquele irmão que grita aqui, é bom trazer. Ele não tá aí não na recepção? Tá não? Rapaz, é bom trazer esse irmão, porque essa irmã aqui tá demais. A gritaria tá grande. A gritaria tá grande aí. É bom trazer ela. Trazer esse irmão pra cá, porque a gritaria dela aqui tá grande. Tá gritando muito aqui a irmã. Gritando muito. Cadê ele? Tá aí na recepção? Tá lá no outro estúdio? Chama ele pra cá. Chama ele pra cá, porque a irmã aqui tá gritando muito. Chama ele pra cá. Vamos voltar aqui. Então, nesse contexto, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Então, observemos então que o texto não é base para nenhuma desobediência ou insubmissão à liderança. O texto mostra que a lei de Deus está acima da lei dos homens, né? Ah não, de novo, minha irmã. Que é isso? Pronto. Chegou o irmão, chegou. Eu tô cansada, já, cara. Meu Deus. Jesus. Graças a Deus o irmão chegou aqui. Chegou aqui o irmão, né? Vamos lá. O texto mostra que a lei de Deus está acima dos homens. Se porventura a lei dos homens chocasse frontalmente com a lei de Deus deve prevalecer, a lei de Jesus. Priorizemos obedecer a lei de Deus. Portanto, definitivamente, fazendo aqui a análise, não nos dá o direito de desobedecermos às autoridades, desobedecermos os nossos pastores, líderes, de uma forma geral. A desobediência do cristão só é aceitável em uma única hipótese, quando a lei dos homens fere as ordenanças daquilo que Deus diz. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Portanto, Carlos, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Agora quero pedir que você deixe o seu like, você espalhe esse conteúdo aí nos grupos de WhatsApp, né? Que tu está em 300 grupos de WhatsApp. Espalha lá nesse grupo de WhatsApp, compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva, né? Tá bom? Vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Tchauzinho. Vou deixar vocês com a Célio Trindade. A partir de agora, Jornalismo Verdade com a Célio Trindade, tá bom? Não esqueça de baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio. Vai lá na sua loja digital do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Renascer HD. Digite lá, Rádio Renascer HD, tá bom? Tchauzinho, fui!